E o Conselho de Orientação do Corinthians aprovou o impeachment de Augusto Melo. O vídeo de hoje do canal do Nicola te explica as consequências e os motivos dessa decisão que é super importante, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre jogadores para lá de importantes, craques, na acepção da palavra, que ficam livres para assinar um pré-contrato a partir de janeiro. Essa lista tem como principal jogador o Neymar, cujo vínculo no Al Hilal se encerra em junho. Tendência é que ele não fique na Arábia Saudita e já vai poder definir o seu futuro a partir de 1º de janeiro, mas o Neymar não é o único muito acima da média. Kevin De Bruyne, astro do futebol belga e do Manchester City, tem dado sinais que vai deixar o futebol inglês e a maior probabilidade de que levar para o futebol saudita para faturar bastante dinheiro. Mohamed Salah também tem seu futuro incerto no Liverpool. O atacante, que é um dos grandes destaques do futebol inglês há bastante tempo, disse que ainda não foi procurado por uma renovação. O vínculo se encerra na metade do ano que vem. Mesma situação de Heung-min Son, atacante sul-coreano que pertence ao Tottenham, 32 anos de idade. Essa relação de craques também tem Alexander-Arnold, jogador do Liverpool, 26 anos de idade, um dos mais novos dessa lista. Kimmich, lateral direito do Bayern de Munique e da seleção, está no Bayern desde 2015, até aqui não houve negociação para renovação do vínculo. Também no Bayern de Munique, Sané, atacante alemão, que já jogou no Manchester City, defende o Bayern de Munique desde 2020. Para completar, Van Dijk, um dos principais zagueiros do futebol no mundo holandês, que pertence ao Liverpool, 6 temporadas no futebol inglês, não tem ainda negociação para renovação de contrato. Os últimos, Dumfries, lateral direito holandês da Inter de Milão, desde 2020 no clube italiano, e Maguire, zagueiro que pertence ao Manchester United. Tenho certeza que todos esses caberiam muito bem no futebol brasileiro. Difícil é convencê-los a vir para cá com as condições financeiras que os clubes daqui oferecem. O Paulo Vinícius quer saber sobre o Hugo Souza. Informação que surgiu nessa segunda-feira é de que o Corinthians vai apresentar uma terceira garantia bancária ao Flamengo. E a tendência é que o Flamengo recuse essa terceira garantia bancária. Aí o Corinthians teria duas alternativas: ou levar o caso para a justiça, correndo o risco de perder o jogador, ou pagar os 4.800.000 à vista. Era o que eu tentaria na condição de presidente do Corinthians. Por que o Flamengo tem criado tanta dificuldade para aceitar as garantias bancárias? O Bruno Spindel, que é o diretor executivo de futebol do Flamengo, justificou, e para mim é uma justificativa interessante. Os caras venderam o Mateuzinho para o Corinthians no início do ano, certo? E contavam com um pagamento de 10 milhões, mais de 10 milhões de reais nesse ano. O Corinthians não pagou, o Flamengo foi executar a garantia bancária oferecida pela Brax, e a Brax disse que já tinha gastado toda a quantia prometida com o Corinthians nesse ano, que o Flamengo precisaria esperar até o ano que vem. E o Flamengo, de acordo com o Spindel, contava com esses mais de 10 milhões de reais. Para não correr o risco de viver isso de novo, o Flamengo tem sido bem exigente nas garantias bancárias. Faz parte do jogo, acho que tem que ser assim mesmo, tá bom? O Carlos Peixoto, John Arias no Corinthians, é verdade? Não, nenhuma chance, Carlão. O Cruzeiro tentou Arias, fez esforços, mas já descobriu que não há nenhuma possibilidade de o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, negociá-lo com clubes brasileiros, tá? E a gente tá falando de alguém que vai custar 12, 13, 14 milhões de euros. O Corinthians até vai fazer contratações para o ano que vem, mas nada com esse valor. Isso eu posso assegurar para vocês. Boa noite, cheguei agora. Me atualiza sobre o Corinthians. Alguma novidade? Cara, segue em compasso de espera em relação àquela história do Hugo Souza. O Corinthians ainda não conseguiu resolver o transfer ban do Balbuena, está negociando com o advogado do Balbuena um pagamento parcelado de uma dívida superior a 6 milhões de reais. Em relação ao Hugo Souza, o Corinthians partiu por uma terceira tentativa de garantia bancária. E o Flamengo se defende afirmando que não vai aceitar de novo, porque tomou um prejuízo de 10 milhões de reais com o Mateuzinho nesse ano. O transfer ban do Timão é só pagar para desbloquear, sim. Você nem precisa pagar inteiro, tá? Você pode fazer um acordo de parcelamento com o Balbuena. O Balbuena é quem vai dizer se está tudo ok e vai permitir que a FIFA retire o transfer ban. Então o Corinthians precisa chegar a um acordo com o Balbuena. Se o Balbuena exigir o pagamento à vista, o Corinthians precisa se virar com mais de 6 milhões à vista. O que o Corinthians está tentando é chegar a um acordo com o Balbuena por um parcelamento. Uma parte à vista e o restante parcelado. Vamos ver como é que essa história termina, tá? Tem alguma data limite para quitar? Não, Floyd. Se o Corinthians não fizer o pagamento, ele fica impedido de registrar atletas até janeiro de 2026. Então é natural que o Corinthians tenha
pressa, mas é uma pressa com prazo, né? O Corinthians não precisa acertar com o Balbuena hoje. O Corinthians vai precisar de um acerto com o Balbuena a partir de 1º de janeiro, porque é em janeiro que o Corinthians vai poder registrar atletas. Mas, Nicola, como é que ele vai contratar o Hugo Souza se ele tem transfer ban? Ele precisa chegar com um acordo ao Flamengo, ele precisa chegar a um acordo com o Flamengo até sábado, porque é no sábado que termina o prazo para esse acordo. Se o Corinthians não chegar a um acordo com o Flamengo no sábado, ele deixa de ter a preferência na compra. E aí o Flamengo vai negociar o Hugo com quem ele bem entender, tá? O que está redigido no contrato é que se o Corinthians pagar 4 milhões e 800 mil à vista, leva o jogador, ou então se ele oferecer garantias bancárias que o Flamengo aceite, também há acordo, beleza? O G. me escreve assim: você é tendencioso em tudo sobre o Corinthians, e nada do que você fala acontece. Essas fontes são falsas. Bom, vamos lá, Gé. Uma das fontes que eu citei, eu pude falar em on. É o próprio Romeu Thoma Júnior. No início da live, vocês perguntaram se houve uma reunião entre o Romeu e torcidas organizadas, e o próprio Romeu disse que não. Uma outra fonte ligada à parte de oposição está afirmando que é grande a chance de o presidente sofrer o impeachment. Mas, a sugestão que eu dou para você, se você não gosta, é simples, é só mudar o canal, não tem problema nenhum, tá bom? Os guris... Sobre Caleri, eu não vejo a mídia descendo a lenha nele, como fazem com o Yuri, mesmo quando o Yuri estava mal. Como todo o time do Corinthians, ele já tinha mais gols do que o Caleri. Guris, a temporada do Yuri Alberto é muito melhor do que a do Caleri. Hoje, investir no Yuri Alberto é muito mais interessante do que investir no Caleri. Um tem 23 anos de idade, outro tem 31. Eu concordo que o Caleri é mais protegido do que o Yuri, mas isso, na minha opinião, acontece porque ele tem serviços prestados melhores, ou tinha serviços prestados melhores do que o Yuri. Mas a temporada do Caleri é uma temporada ruim. Ninguém tá aqui para esconder isso não, tá? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Augusto Melo anda em situação cada vez mais complicada. Nessa segunda-feira, o CORE, Conselho de Orientação do Corinthians, aprovou por unanimidade, 13 votos, a recomendação para o impeachment de Augusto Melo. Essa reunião acontece de maneira anterior à reunião do Conselho Deliberativo na próxima quinta-feira, e a opinião do Conselho de Orientação serve como um parâmetro para os conselheiros que vão participar da reunião da próxima quinta-feira. Não é porque o CORE aprovou ou recomendou o impeachment de que isso está aprovado. Pelo contrário, a decisão cabe ao Conselho Deliberativo e depois precisa ser ratificada pelos sócios. Mas já é uma primeira derrota importante do Augusto Melo, especialmente porque vários dos integrantes do CORE foram indicados pelo Augusto e por sua gestão, tá? 13 votos, todos a favor do impeachment do Augusto Melo, e é importante contar que essa decisão nada tem a ver com as investigações policiais, que inclui, por exemplo, o caso Vaidbet, pagamentos de comissões, entre outras coisas. Os motivos para a decisão, a aprovação do impeachment, ou a recomendação do impeachment: o Augusto não apresentou balanços aos conselheiros, não contratou uma auditoria externa, além de uma série de contratos sem licitação. Pra vocês entenderem, a avaliação do CORE é de que o Augusto tem comandado o clube como se fosse uma terra sem lei, sem que ele tivesse obrigações, responsabilidades. Ele contrata empresas sem licitação, e a partir daí gera-se uma série de suspeitas. Tudo isso vai ser novamente apresentado na próxima quinta-feira e vai caber aos membros do Conselho Deliberativo aprovar ou não o impeachment. Se esse impeachment for aprovado, ele é afastado imediatamente, o vice-presidente assume até que os sócios façam a avaliação e a votação em relação a esse impeachment. Só para completar sobre o Timão, Corinthians, Caixa e Gaviões assinaram nessa segunda-feira um acordo que viabiliza aquela vaquinha para pagamento do estádio. Essa reunião aconteceu nessa segunda-feira, a assinatura está confeccionada. Agora restam apenas alguns testes que serão feitos na plataforma de doações para que tudo ocorra dentro da normalidade. A tendência é que torcedores corintianos possam começar a doar para a quitação do financiamento do estádio a partir do mês de dezembro. A campanha vai durar 6 meses ou até que os 710 milhões de reais sejam arrecadados. O prazo máximo é de 6 meses, mas se houver uma arrecadação anterior a esses 6 meses, a campanha acaba por ser suspensa, finalizada com êxito. Você, corintiano, pretende participar dessa campanha? Só mais uma informação: o Timão promete fazer uma série de homenagens para todas as pessoas que doarem pelo menos R$100. A gente se encontra à tarde com mais notícias. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Abração para todos. Tchau.
Então é isso aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não tá perdendo nada. Já chega deixando o seu like, se inscreva também nesse canal e ativando o sininho de notificação, porque a gente sabemos que é super importante a sua participação. Não esquece de deixar like, porque é muito bom, hein? Um grande abraço aí no seu coração, até o próximo vídeo, segue pra mais. Vamos que vamos que vamos!